Todo mundo sabe o que são baterias, mas o que você acharia se eu dissesse que Elon Musk está criando uma bateria monstruosa que pode durar até 28 mil anos? A ideia de converter resíduos em energia. E o que você acha de resíduos nucleares? E se esses resíduos nucleares pudessem ser usados para alimentar uma bateria que funcionasse continuamente? Quanta energia seria necessária para recarregá-la e, mais importante, quanto tempo levaria? As recentes baterias nucleares de diamante lançadas pela NDB estão sendo adquiridas em grandes quantidades por algumas pessoas. Você ficaria surpreso se Elon Musk, o homem mais rico do mundo e magnata da tecnologia, estivesse entre elas? Afinal, Musk já fez sugestões sobre esse tipo de fonte de energia. Com uma bateria dessas, você nunca precisaria carregar um item básico, como um telefone ou laptop, se eles fossem alimentados por uma delas. Mas pense um pouco maior, talvez uma espaçonave. Essa bateria tem o potencial de revolucionar tanto a tecnologia que usamos na Terra quanto no espaço, incluindo futuros veículos automotivos e equipamentos médicos que salvam vidas. Porém, ela não é perfeita. As baterias NDB têm restrições, assim como qualquer outra coisa. Em primeiro lugar, se estiverem implantadas no equipamento, será difícil removê-las e caras de serem criadas. Mais importante ainda, elas produziriam um subproduto radioativo que seria perigoso de descartar. Cientistas, físicos e pesquisadores da Universidade de Bristol começaram a trabalhar em uma bateria de diamante radioativo em 2016. Ela foi chamada de dispositivo betavoltaico, o que indica que é alimentado pela desintegração beta de resíduos nucleares. Essa ideia nos ensina que, quando o núcleo de um átomo tem várias partículas, algumas delas são liberadas para manter uma proporção estável de prótons para nêutrons. Eles se referem a esse processo como decaimento beta. Essencialmente, ele gera a radiação beta, uma radiação vermelha ionizante que consiste em várias partículas beta, também conhecidas como pósitrons. Você terá uma bateria que dura muito tempo porque não precisará carregá-la conectando-a a uma fonte de energia. Ela estará exposta à radiação beta por muito tempo, permitindo que ela se recarregue por um longo período com pouca ou nenhuma deterioração perceptível. A vida útil de uma única bateria NDB é de milhares de anos, não apenas algumas centenas. Isso é incrível. Ninguém lida melhor com a conservação de energia do que a Tesla e Musk, é por isso que estamos focando neles. A empresa de carros de Musk é a líder do setor na transição para veículos elétricos. Deve haver uma opção melhor do que a bateria de íon-lítio que agora alimenta os veículos da Tesla, que é o mesmo tipo de bateria encontrada em seu telefone. Vamos ser práticos ao comparar a vida útil dessa bateria com os produtos que usamos diariamente. Isso lhe dará uma melhor compreensão. A vida útil da bateria NDB como bateria de carro é prevista para ser de 90 anos, muito mais longa do que a vida útil média de qualquer veículo. Teoricamente, uma única bateria poderia alimentar muitos veículos. De acordo com a empresa, uma bateria de eletrônicos de consumo, como a de um tablet ou smartphone, deve durar 9 anos. Agora é hora de mais informações adicionais, porque é meu dever fornecer as informações corretas, mais precisas e bem explicadas. Uma bateria, em seu nível mais básico, é uma peça de equipamento que funciona transformando a energia química armazenada em energia elétrica. A transferência de elétrons de um material, o eletrodo, para outro é necessária para as reações químicas que ocorrem em uma bateria. O movimento dos elétrons gera uma corrente elétrica que pode ser usada para realizar trabalho. Por outro lado, a bateria de diamante é uma bateria betavoltaica, semelhante a uma célula fotovoltaica solar. Ela transforma a radiação beta em eletricidade, em vez de transformar luz em eletricidade. Uma célula betavoltaica típica é composta por camadas de semicondutores com camadas finas de material radioativo no meio. Quando materiais nucleares se desintegram, partículas beta são liberadas. Essas partículas colidem com os elétrons do semicondutor, criando uma corrente elétrica. A densidade de energia da fonte radioativa diminui à medida que a distância do semicondutor aumenta.
Além disso, as partículas beta são liberadas aleatoriamente em todas as direções, e uma pequena fração delas alcançará o semicondutor. E outra pequena fração delas será transformada em eletricidade. Isso ocorre porque as partículas beta não seguem um caminho reto. A eficiência da bateria nuclear é, portanto, muito menor do que a de outros tipos de bateria. Para isso, é empregado PCB, também conhecido como diamante policristalino. O diamante é uma das substâncias mais duras que a civilização humana já descobriu, sendo ainda mais resistente do que o carbeto de silício. Além disso, ele tem a capacidade de atuar como um semicondutor e uma fonte radioativa. Dessa forma, é possível desenvolver uma bateria com longa vida útil e que não requer recarga se a radiação beta for aplicada a ela. Ela pode manter sua própria carga indefinidamente graças aos resíduos radioativos contidos em seu interior. O processo utilizado para criar um diamante artificial para as baterias é conhecido como deposição química vapor, que utiliza metano C14 e plasma de hidrogênio para criar folhas de diamante em altas temperaturas. Por ser composto de camadas extremamente finas de grãos cristalinos grandes, o diamante usado na bateria é muito menor do que o diamante visto em anéis. Outro objetivo dessa construção de múltiplas camadas é evitar que a radiação escape e reduzir o risco para a saúde das pessoas quando utilizado próximo ou mesmo dentro do corpo, pois não representam perigo para as pessoas. A barreira de custo criada pelo método é notada inicialmente pelas características únicas do NDB. Diamantes exclusivos exigem um processo de fabricação caro e intensivo em energia. Os diamantes são comumente utilizados na fabricação de componentes elétricos devido à sua alta condutividade térmica. Eles são os condutores de calor naturalmente ocorrentes mais conhecidos e são de 3 a 4 vezes mais eficientes do que o cobre ou a prata, de acordo com um relatório publicado pela Faculdade de Engenharia da Universidade de Houston. Diamantes azuis podem ser encontrados naturalmente, mas são mais difíceis de obter e custam muito mais do que suas contrapartes sintéticas. Após serem obtidos, os nanodiamantes são combinados com isótopos radioativos provenientes de resíduos nucleares. Eles são produzidos usando isótopos radioativos de urânio e plutônio, em particular. Seus minúsculos diamantes de 1 mm² e cristal único são empregados para transferir rapidamente o calor gerado pelo isótopo radioativo em decaimento, de tal forma que essa troca de calor realmente gera energia. Os diamantes possuem um nível de condutividade muito maior do que um diamante comum. O produto final de todo o processo é o resultado dessa característica. De acordo com resultados de pesquisas publicados na edição de agosto de 2018 da revista Nature, os diamantes azuis são formados no manto inferior da Terra, que está localizado entre 672.600 km abaixo da superfície. Como resultado, os diamantes azuis são encontrados apenas em 3 minas ao redor do mundo. Isso ajuda a explicar por que eles são vendidos por valores tão altos, cerca de $15 mil para um diamante azul claro com peso de 0,30 quilates e $75 mil para um diamante azul escuro com peso de 0,25 quilates. Embora as menções mais recentes a uma bateria de diamante nuclear estejam relacionadas à NDB, Nuclear Diamond Battery, e à Universidade de Bristol, em parceria com a Arc and Light Research, em busca de baterias mais acessíveis. À medida que as baterias de íon de lítio se tornaram disponíveis no mercado, as primeiras gerações de baterias nucleares ficaram obsoletas. No entanto, o desenvolvimento e os testes de células beta-voltaicas continuaram ao longo das décadas seguintes. Em relação às baterias de íon de lítio, mas que afirmou várias vezes que o problema está em seu processamento posterior. Embora ele tenha os recursos necessários para produzir todas as baterias de íon de lítio de que precisa, é difícil processar as baterias de íon de lítio feitas de carbonato de lítio ou hidróxido de lítio. Cerca de metade do lítio bruto extraído é processado na China para se tornar material de bateria. Na verdade, a China produz quase 80% das baterias de lítio do mundo. Se a China não abrir mão de seu controle sobre o mercado de íon de lítio, talvez seja preferível seguir um caminho diferente em direção à NDB.
A nova gigafábrica da Tesla tem espaço suficiente para impulsionar esse empreendimento, e a empresa fechou um novo acordo com uma empresa australiana para obter materiais para suas baterias diretamente. Embora várias empresas estejam mostrando interesse em participar da corrida para desenvolver uma bateria de diamante nuclear, parece que esse caso de uso é bastante restrito no momento, e a principal razão para isso é que ele apresenta uma desvantagem significativa. Embora possa funcionar por anos sem precisar ser recarregada, essa bateria tem uma capacidade limitada de energia devido à sua baixa potência. Ela só pode ser usada em dispositivos relativamente pequenos que não requerem uma quantidade significativa de energia. Talvez seja a hora de utilizar uma energia inteligente, com o aquecimento global aumentando a cada ano, tanto para as futuras gerações quanto para nós mesmos. Elon Musk possui os meios e a obrigação de liderar esse movimento. O que vocês acham? Vocês acreditam que uma bateria NDB poderia alimentar um carro inteiro? Deixe suas opiniões na seção de comentários abaixo. Estamos interessados em ouvir suas opiniões.